Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu neles, esse dará muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmão, olhando para o telão, no versículo de número 8, eu gostaria que os irmãos repetissem junto comigo a última parte desse versículo. E assim sereis meus discípulos. Vamos lá. E assim sereis meus discípulos. Mais uma vez. E assim sereis meus discípulos. E é sobre isso que eu vou ministrar aos vossos corações esta noite. Irmãos, quando abrimos nossas Sagradas Escrituras para poder ler aqui a palavra de Deus, o capítulo de número 15, ele nos dá um direcionamento de como deve ser um discípulo de Jesus Cristo. Pois na palavra que vai falar sobre, no final aqui vai falar assim, vos tornareis meus discípulos, porque é demandado de um discípulo produzir bons frutos. Logo, a palavra e o Evangelho de Cristo nos ensina como produzir esses bons frutos. Quando vamos ver o original da palavra discípulo, podemos ver que vem do grego matetes, que significa se submeter aos ensinamentos do mestre, ou em outras palavras, disposto a aprender aquilo que Jesus Cristo tem nos ensinado. Quando paramos para analisar as Sagradas Escrituras, vemos aqui o que um discípulo fazia naquela época. Por exemplo, um discípulo de Cristo, ou uma pessoa que decidia seguir ao Senhor Jesus Cristo, ele andava com a palavra, ele conhecia a verdade, pregava sobre a verdade e se submetia aos ensinamentos do mestre. Logo, a primeira aplicação aqui desta mensagem para os nossos corações é que vocês têm que estar dispostos a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem demandado de vocês. Assim vocês irão produzir bons frutos. Como assim? Porque quando vemos os discípulos, eles andavam com o Senhor Jesus Cristo, ele via o Senhor Jesus Cristo, ele andava com o Senhor Jesus Cristo, falava com Jesus, e a palavra do Senhor Jesus Cristo está aqui, é o Evangelho do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui está todas as falas, todas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vemos aqui sobre a videira verdadeira, ela surge de uma pergunta feita no capítulo de número 14, pelo Judas não Iscariotes, onde ele vai perguntar: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Partindo daqui, de nós, Jesus Cristo, ele começa a explicar o porquê. Porque esta palavra aqui, a videira verdadeira, ela é mais para quem está já em Cristo. Já quem conhece a palavra, quem anda com a palavra, quem vive a palavra, quem lê a palavra, essa é a palavra para quem já está em Cristo. E aqui, você vai ver aqui, quando vemos aqui no versículo de número 15 do capítulo 14, vai falar o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Logo, o Senhor Jesus Cristo apenas se manifesta àqueles que estão na videira, porque o Espírito de Deus não se manifesta a quem está no mundo. Logo, você tem que estar em Cristo para poder sentir a presença do Espírito Santo, o teu Espírito Santo dentro de você. O plano de Deus então, lendo aqui o versículo, o capítulo, vamos ver aqui mais à frente que todo ramo que não dá fruto, ele corta. Por que Jesus Cristo corta? Bom, parando para pensar, você está na videira. A videira está te nutrindo, a videira está te sustentando, a videira está te mostrando. Você sabe a verdade, conhece a palavra, e você simplesmente não quer produzir o fruto. Aí mais à frente vai falar
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo, e secará, tais ramos são apanhados e lançados no fogo. Logo, você que estava na videira, não quer produzir o bom fruto, Jesus Cristo vai te pegar e te lançar fora. Mas aí alguém pode falar, mas essa palavra é muito dura, quer dizer que somos salvos pelas obras? Não, não é isso. É porque você tem um nutriente, você recebe um nutriente, você conhece a verdade e mesmo assim negligencia a palavra do Senhor Jesus Cristo, pois aqui está ensinando a produzir bons frutos. E é interessante percebermos que Deus ele nos chamou para ser servo, mas Ele não nos chamou apenas para ser servos, mas também nos chamou para ser amigos. Mas também não nos chamou apenas para ser nosso amigo, também nos chamou para ser como filhos. Aleluia. E é importante notarmos que em em Lucas 11, Jesus Cristo, quando vai ensinar os discípulos a orar, Ele não fala meu pai, Ele não fala o meu pai, o pai é só meu, mas Ele fala o Pai é nosso, porque nós somos filhos de Deus e quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, nos tornamos filhos. E assim está escrito aqui também, pois o Espírito da verdade, como não pode receber, porque não vê nem o conhece. E mais à frente vai falar, mais atrás, antes, vai falar, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, para que esteja convosco. Esse Consolador não vos deixará órfãos. Logo, nós temos a dádiva e a certeza que somos filhos de Deus através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante notarmos que, mesmo você sendo um cristão, vindo na casa do Senhor, falar que eu estou na videira, eu sempre venho para a igreja, trago minha Bíblia, fico sentado no meu banquinho, mas aqui está falando que, independente disso, você é demandado de produzir bons frutos. E quando vamos ver, Paulo vai dizer que em Romanos 11, 21, vai falar que se Deus não poupou nem as videiras verdadeiras, nem os ramos verdadeiros, quem dirás tu, que é só um raminho enxertado? Logo porque existia outros ramos na videira, que era Israel, mas não serviram porque produziram frutos bravos. Isso vai se dizer lá em Isaías 2. Então, irmãos, não é uma palavra dura ou uma palavra injusta, porque o nosso Deus é justo, essa justiça é reta. E aqui está mostrando que você tem que produzir os bons frutos para poder estar na videira. E aqui vai falar que nisto é glorificado o meu Pai, que desde muito fruto, tudo que nós fizemos, tudo que nós faz, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as obras que fazemos aqui não é para poder vangloriar a gente, ou para poder nos exaltar, mas é apenas para poder exaltar ao nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante notarmos isso, porque essa parábola do Senhor Jesus Cristo denota e mostra o tamanho amor que Ele teve para conosco. Imagina comigo, você sendo um raminho, uma folha de uma árvore qualquer, Ele te pega, Ele te enxerta na videira verdadeira, Ele te dá a salvação, Ele te dá o privilégio de você poder ser salvo. Porque, pensa comigo, como pode você pegar um raminho, uma folha qualquer, colocar em outra árvore e ainda fazer com que ela produza frutos? Isso eu chamaria de milagre da salvação. Porque é um milagre para conosco. Porque Deus faz o impossível e o possível para poder ter nos salvados. Porque em João 16 vai dizer, não em João 16, em João 3,16 vai dizer que Deus enviou o seu Filho para que morresse por nós e que não precisa que tivéssemos que possamos ser salvos. Então, desde o início Deus já tinha um plano de implantar o seu único filho, de implantar o seu filho como forma de salvação para com a gente. E às vezes a gente é tão negligente porque a gente conhece a palavra, a gente sabe a palavra, Deus se revela para nós. Às vezes tem alguém passando por dificuldade, tem alguém que não é da igreja, olha para você, aí vê assim, caramba, esse cara está sempre passando por dificuldade, mas ele nunca está triste ou ele nunca desiste. Eu queria saber onde é que ele encontra toda essa força, todo esse vigor. E você tem esse vigor e às vezes essa pessoa está assim, se perguntando o que está acontecendo.
e ela não conhece a verdade, ela não sabe, mas você sabe. E às vezes você, por medo, ou às vezes você, por negligência, por timidez, não quer falar do amor de Deus para com ela. E aqui está falando que Deus demanda, Deus pede, Deus fala que se permanecerdes em mim, irá produzir bons frutos. E nisso é glorificado o Pai. E tem tantas pessoas que precisam escutar a palavra de Deus, e às vezes você, conhecendo a verdade, ela está lá para poder falar para ela. E é importante obedecermos o pedido do nosso Senhor Deus, porque às vezes você pode falar, mas eu não sei pregar direito, eu não sei falar, eu não sei cantar, não sei como servir na casa do Senhor. E aqui está mostrando, está falando, se permaneceres em mim, minhas palavras permaneceres em vós, o que quiserdes vos será feito, o que pedir será feito. Aí você está lá no seu quarto, você está orando a Deus, por favor, Pai, eu quero servir na tua obra. Aí Jesus Cristo vai te olhar lá de longe no barco e vai dizer assim para você, Pedro, joga a rede do outro lado. Ele sempre te guia, ele te mostra o caminho, ele te dá força para você fazer a palavra, cumprir a palavra dele, espalhar a palavra dele, cumprir o ID que é falado nos evangelhos. Agradecer a oportunidade. Glória a Deus.